Boa noite, boa noite. E hoje, nessa live, nós vamos falar de sustentabilidade e o paisagismo biofílico. Exatamente. Aquilo que o paisagismo biofílico pode ajudar na qualidade da vida no nosso planeta e como nós podemos nos engajar nesse movimento tão importante, que são os movimentos que a ONU desenvolveu, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Então, em cima desse propósito, eu vou fazer essa live de hoje, exatamente, sustentabilidade e o nosso design, nosso paisagismo biofílico. Então, vamos falar exatamente uma frase do Bullemars que eu adoro. A paisagem é como um ser vivo, está em constante evolução. Assim como eu gosto daquela frase, a cidade é um ser vivo, ela está em constante transformação, certo? E isso que eu falei da questão da sustentabilidade tem a ver com todo esse movimento que a ONU está fazendo para 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 ODS, né, que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, do planeta, e entregar um planeta melhor para as pessoas que vão vir depois da gente. Então, a questão da sustentabilidade, ele tem três tripés, né? O tripé social, o tripé econômico e o tripé da ecologia, da sustentabilidade ambiental. Então, geralmente a gente pensa que é só uma coisa, a questão ambiental. Não, a sustentabilidade tem a ver com a sustentabilidade do planeta, da nossa economia, da nossa gente e também da nossa natureza. E a ODS que mais impacta nós, arquitetos, é a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. É lá que nós trabalhamos com as estratégias de melhorar a qualidade de vida das pessoas nas nossas cidades, nas nossas escolas, nas nossas casas, e fazer com que o consumo diminua dentro desses locais e a qualidade de vida aumente. E nós vamos falar um pouco do papel dos arquitetos, a importância dos arquitetos abraçarem essa causa, porque é muito sério o quanto a arquitetura e os arquitetos desaprenderam, pessoal. Quantos arquitetos pararam de utilizar ações que sempre foram utilizadas na nossa arquitetura antes da vinda da tecnologia, antes da eletricidade, antes do ar-condicionado. Os arquitetos trabalhavam muito mais respeitando a natureza e tendo um consumo muito menor nas arquiteturas, nos ambientes, nas cidades, do que hoje. Por quê? Porque nós estamos transformando em função de toda a questão dos automóveis, dos consumos e também da materialidade da nossa arquitetura, nós estamos criando verdadeiras ilhas de calor. Então, hoje, as cidades são perfeitas para aumentar a temperatura. E a consequência disso tem sido toda essa transformação no nosso clima. Locais com secas tremendas, como no norte do país, né? Manaus, a Amazônia toda numa seca tremenda, e o sul tendo enchentes cada vez mais recorrentes, fazendo com que esse aumento de temperatura faça realmente uma mudança climática, uma mudança no sistema, né, da nossa Terra. E a gente vê pelos mapas de calor da cidade de São Paulo. A gente vê que onde a distribuição da vegetação é menor, cada vez mais a temperatura tende a aumentar. Então, toda essa questão está muito ligada à questão da questão ambiental da vegetação. E quais ações que a gente tem que fazer? Exatamente isso, trazer vida para nossas cidades. Então, existem projetos de novas cidades que estão trazendo muitos telhados verdes, vegetação, muita arborização, trazendo a água com o elemento de refrigeração das nossas residências, das nossas arquiteturas, das nossas cidades, e também trocando o meio de transporte que hoje é baseado em combustível fóssil
trocando para combustível elétrico, nitrogênio, outros combustíveis modernos que evitam essa poluição do ar. Então, a tendência da arquitetura é cada vez mais trazer a biofilia para dentro dos seus projetos. E a gente vê projetos cada vez mais verdes, trazendo natureza, trazendo designs que lembram a natureza e fazendo com que as cidades cada vez mais tendam a se mimetizar com a vegetação do entorno, com a atmosfera do entorno, com a natureza do nosso entorno. Então, a gente vê que essa preocupação é bastante grande e a gente vê que vários arquitetos já estão trabalhando ou já trabalharam, como em Singapura, um dos exemplos mais fantásticos, né, na questão do design biofílico, já está transformando efetivamente a cidade de Singapura em uma cidade capital, né, da sustentabilidade, capital da biofilia. A gente vê aí pelo próprio Jardim Botânico, né, da cidade de Singapura, que eles estão investindo profundamente em criar áreas muito vegetadas junto à cidade para diminuir as ilhas de calor. E outros exemplos, como o premiadíssimo Bosco Verticale, que foi mais ou menos o maior impacto, né, de colocação de vegetação e arquitetura até hoje visto, e por isso foi muito premiado, porque ele trouxe vegetação nativa e colocou árvores, exatamente. Ele plantou árvores em todos os andares, né, do seu prédio. E foi um exemplo assim fantástico que hoje está sendo seguido por muitos arquitetos. E sem falar das paredes verdes, de todos os elementos que hoje estão trazendo vida para a arquitetura, até como cidades muito históricas, como Paris. Né? Paris, quem esteve últimos tempos em Paris, vê que cada vez mais, mesmo com aquela arquitetura tão tradicional, com o plano do Haussmann antigo de restauração de Paris, a gente vê que a arquitetura, que os cidadãos estão trazendo o verde para as fachadas de Paris. Então, a gente vê que várias ações das cidades, como Nova York, né, eles estão fazendo com que cada vez mais a cidade esteja absorvendo essa vegetação, trazendo estratégias biofílicas para dentro da cidade, como a questão do Highline, uma área totalmente abandonada da cidade, que a partir dessa ação de arquitetos fez com que essa rua elevada abandonada se transformasse num grande parque e valorizasse todo o entorno. Então, economicamente, a gente pode dizer que o paisagismo biofílico, o design biofílico, ele valoriza todo o entorno na medida que ele traz natureza, ele traz bem-estar e ele traz todos aqueles benefícios que o paisagismo biofílico traz para a qualidade de vida das pessoas, que são melhorar a relação entre as pessoas, né? Diminuir os batimentos cardíacos, diminuir a tensão arterial, olha só que fantástico, diminuir a dor, diminuir a ansiedade. Então, tem uma série de ações no nosso corpo que são diretamente impactadas por essa biofilia, por esse paisagismo biofílico. E a gente vê que ações que podem ser facilmente feitas na nossa cidade já estão desenhadas, como esse, que foi um design do escritório da Triptych para o nosso Minhocão de São Paulo. Olha como essa área poderia se tornar muito mais interessante, muito mais agradável do que ela é hoje. Um local abandonado, um local onde as pessoas não querem morar, um local em que um local de extremo, que foi na época, né, o Campos Elíseos foi uma área muito valorizada da cidade, onde as pessoas com mais posses moravam, que a partir do Minhocão, essa área foi extremamente abandonada. E a gente vê que ainda prédios estão abandonados na área do Minhocão de São Paulo. Então, sem dúvida, nós não temos toda a convicção que essa é uma tendência que veio para ficar. E a gente vê que o paisagismo biofílico na arquitetura tem sido utilizado até como um elemento comercial.
E isso prova, né, que cada vez mais ações como essa dão lucro. Eu estou hospedado aqui em Pinheiros e eu fiquei muito curioso ao passar na frente de um tapume na Faria Lima e ver o BioArc. Então, até no nome do empreendimento, eles colocaram o nome de bio, né, de biofilia, de natureza, de vida. Então, a arquitetura está trazendo vida para dentro da cidade através da BioArc. Eu achei muito bacana essa ação da Stan, né, uma incorporadora aqui de São Paulo, e que trouxe no nome do empreendimento o nome BioArc para colocar, né, um ponto de reflexão na cidade de que nós devemos trazer o verde para que a gente possa diminuir toda essa onda de calor, essa ilha de calor que está se formando nas grandes cidades de uma forma muito rápida, transformando todo o nosso microclima. Então, hoje a gente fala da questão do paisagismo biofílico como uma questão de sobrevivência da nossa terra, de sobrevivência do homem na terra. Se nós não tivermos essa ação concreta, rápida, na diminuição das temperaturas das nossas áreas de cidade, certamente as transformações serão devastadoras. E a natureza não perdoa, ela realmente muda e muda forte. Um outro exemplo que é fantástico na cidade de São Paulo, sem dúvida, é a cidade de Matarazzo, que trouxe para uma área histórica, com prédios históricos, um oásis, né, na área da Paulista. Então, sem dúvida, esse projeto, né, que traz a assinatura do Genovel, traz a assinatura do Philip Stark, do Benedito Abud, ele está transformando, né, a consciência das pessoas que passam por essa região. E o nosso trabalho como arquitetos é exatamente essa: conscientizar com a nossa obra, fazer com que a população veja vantagens cruciais, veja benefícios da criação de arquiteturas biofílicas para a nossa cidade, e fazendo com que esses oásis se tornem locais, né, de peregrinação. As pessoas realmente vivam nesses locais verdes, que elas adotem esses locais como seus locais preferidos. E a gente vê que toda essa profusão, essa busca de estratégias biofílicas para a arquitetura, para a cidade, para os parques, vão ajudar definitivamente na questão do problema climático dentro das nossas cidades. Hoje, um grande problema, além da questão das ilhas de calor, são as questões das cheias em São Paulo. São Paulo, como você sabe, era uma cidade cortada por vários rios, riachos, né? E eles foram todos canalizados. E a cidade foi inteiramente impermeabilizada. Isso faz com que a velocidade da chuva ela vá muito rapidamente para o esgoto, para o sistema de esgoto pluvial, fazendo com que ele transborde. E por isso São Paulo tem as cheias, tem todos esses alagamentos tão rapidamente, porque ela não está preparada e não tem permeabilidade para trazer toda essa água para a terra, e ela passa a correr muito rápido para os rios. Então, todas essas ações de sustentabilidade são fundamentais, aumentar a permeabilidade da nossa cidade para que muito dessas águas que estão indo para o sistema vão para dentro da terra. Então, a arquitetura tem sim uma função muito importante nesse processo de melhorar qualitativamente os nossos espaços. E aí, voltando um pouco para Singapura, que sempre foi um exemplo muito claro nas nossas lives, nas nossas aulas, certo? Singapura realmente está trazendo lições muito grandes para todo o nosso planeta, fazendo seus prédios emblemáticos, como o do aeroporto de Singapura, em que ele criou uma verdadeira mata, com barulho de água, com cascata, e fazendo com que esses exemplos se tornem ícones, né, da nossa nova era de arquitetura que vai surgir a partir daí. Uma arquitetura toda voltada à área da vegetação, da biofilia, do amor à natureza, tão importante e tão fácil, né, de ser analisada. Eu, conversando com o meu colega Benê, nós demos uma palestra quinta-feira passada no Coplan,
com Comunidades Planejadas da DIC, um congresso bastante importante, em que vários interessados, incorporadores, arquitetos, urbanistas, estavam lá para discutir a qualidade e a importância das ações que tenham como centro o homem. A principal discussão de todo o Coplan foi fazer os projetos urbanos, arquitetônicos, paisagistas, essencialmente voltados para o humano. Isso foi muito bacana. Teve lá pessoal do escritório do Yangel que falou isso, e Yangel sempre foi um grande defensor da cidade para as pessoas, e a gente vê que nós estamos tendo essa confluência no sentido de buscar esse relacionamento do homem, né, como centro das atenções de todo o movimento da construção de cidades, da construção de espaços, da construção de parques e praças. E lá nós fizemos a palestra exatamente onde o paisagismo encontra o urbanismo. E nesse ponto nós colocamos a importância da biofilia. Como a biofilia é importante para a questão da criação de cidades cada vez mais agradáveis para o homem. Cidades que tenham temperaturas que ajudem o homem a não usar o ar-condicionado, que é tão nefasto, né? Que a gente não faça tantas peles de vidro nas nossas arquiteturas e que a gente possa trazer essas ambiências muito importantes com seres vivos, com vegetação para nossas cidades. E todo o objetivo disso, né, dessa discussão toda, é trazer conforto, né? Conforto térmico, conforto em termos de qualidade de vida, conforto em termos de bem-estar. E o que eu falava no início da nossa live é a questão que nós desaprendemos, pessoal. Nós desaprendemos. Literalmente, nós desaprendemos da nossa arquitetura autóctona, da nossa arquitetura que nasceu, que ela é já vernacular, a arquitetura básica de cada local. Então, a gente vê que a arquitetura das áreas equatoriais, das áreas tropicais, tinham essa preocupação por uma questão de grande umidade, de fazer as suas casas suspensas, para ter o quê? Uma ventilação embaixo, por baixo, fazendo com que a casa fosse muito fresca. Que nós tivéssemos abertura nos telhados para que todo esse calor ele subisse, né, na área do telhado e pudesse ventilar, sair da área da arquitetura, fazendo com que nós criáramos uma ventilação artificial, somente com o sol, fazendo que a convecção criasse uma ventilação dentro da arquitetura. Além de toda essa preocupação em criar essas barreiras contra o sol com elementos naturais. No caso, a palha, a madeira, são elementos muito importantes para manter o clima dessas arquiteturas. Hoje, com ar-condicionado, tudo isso foi esquecido, tudo isso foi deixado de lado. E hoje nós criamos verdadeiras caixas de vidro que são, né, um local perfeito para aquecimento. São os invernadeiros, são as estufas, né? Isso não faz sentido num país tropical como o nosso. Então, a arquitetura bioclimática, a arquitetura biofílica faz muito sentido. E algumas cidades, alguns empreendedores estão vendo isso como um benefício, como no caso do Azulique, em Tulum. Esse é um exemplo que eu sempre trago, mas eu não enjoo de trazer, porque cada vez que eu observo ele traz novas lições. A gente vê aqui, ó, toda essa questão da convecção do ar aqui, a abertura lá em cima, todos esses elementos naturais que tendem a fazer uma filtragem dos raios solares e toda essa ambiência que faz com que a ventilação seja um aliado nosso e não um inimigo nosso. Então, todas essas ambiências biofílicas, ela ajuda na sustentabilidade do planeta na medida em que ele não precisa mais usar energia para condicionamento das áreas arquitetônicas. E isso pode ser feito também nas áreas da cidade. Então, esse exemplo do Azulique é fantástico, porque ele consegue, né, ser quase que um manifesto de como a arquitetura deveria se comportar, no sentido de buscar toda essa inteligência
centenária, no caso né, secular, no caso das Américas, mas milenar, no caso da Europa e da Ásia, dessa inteligência de que todos esses países desenvolveram, né, uma arquitetura local, autóctona, e que hoje a gente esqueceu e simplesmente descartou, né, em função do modernismo, em função de um momento que nós tivemos, que nós privilegiamos o carro, nós privilegiamos a questão do ar-condicionado, nós tentamos fazer uma arquitetura internacional que não fazia nenhum sentido, né, para a questão climática. E hoje a gente vê que o retorno às raízes da nossa arquitetura, buscando os materiais naturais, buscando os materiais locais, e isso nos faz diferenciados, isso nos faz, inclusive, nos mostrar, né, o quanto isso é moderno, o quanto que o rústico, o natural, aquilo que se liga às questões culturais nossas de cada país, isso faz com que essa arquitetura seja, ao contrário, mais valorizada. Né? Aquilo que era visto como algo simples, algo de pessoas agricultores, hoje é visto como arquitetura de luxo. E o Azulic, sem dúvida, ele veio para mostrar isso. E também isso toda essa tendência do rústico, mas que respeita a natureza, respeita a cultura local, está sendo feito também na região desértica de Abu Dhabi. Né? Então, propostas bioclimáticas como essa, né, de arquitetura bioclimática, em que a convecção do calor faz com que criam brisas naturais, que a abertura do teto nos dê a oportunidade de a gente ter vistas noturnas do céu e que faz com que essa arquitetura solta do chão faça com que a gente utilize, né, essa área de subsolo para refrescar nossas arquiteturas. Então, a arquitetura bioclimática, sem dúvida, ela é muito ajudada pelo paisagismo biofílico. Por quê? O paisagismo biofílico ajuda a trazer toda essa natureza, né, para dentro da nossa arquitetura, fazendo com que os princípios da casa passiva, do controle de temperatura passiva, da renovação do ar, que hoje não é feito em função dos splits, da iluminação natural, tudo isso seja feito de uma forma cada vez mais agradável, como no caso desses brises verdes. Né? Então, cada vez mais os arquitetos estão solicitando para a gente criação de soluções com o paisagismo biofílico para a arquitetura. Então, brises verdes, eles são muito interessantes porque eles criam essa bordadura, né? Essa visual de dentro da arquitetura muito agradável, né? E temos vegetação em andares muito elevados. Então, antes a gente não tinha, em andares muito altos, não tinha muita vegetação, as construtoras não gostavam de fazer floreiras, e hoje, ao contrário disso, hoje com a tecnologia que nós temos de impermeabilização, com a tecnologia que nós temos de elementos, de substratos, né, para a manutenção dessa vegetação, de irrigação artificial, de controle da nossa vegetação, a gente consegue muito rapidamente resolver problemas como esse e e a gente faz trazer vida para a arquitetura, trazer vida para edifícios que antes não tinham toda essa possibilidade de ter essa exuberância, né, de vegetação dentro das suas floreiras, dentro das suas sacadas, dentro das suas paredes e também dentro dos seus telhados. Né? Então, o Bosco Verticale, sem dúvida, trouxe esse manifesto, né, da vegetação, e hoje isso está cada vez mais claro dentro da nossa arquitetura. E um dos elementos principais, eu diria os iniciais da questão da vegetação dentro da arquitetura, sem dúvida, foram as paredes e os telhados verdes, isso mesmo. Os telhados verdes foram fundamentais para diminuir a questão da irradiação do calor para a atmosfera, e mais importante do que isso, ele também ajuda muito a retenção da água dentro da nossa cidade. Né? Então, ele atrasa, ele é um retardo muito importante
dessa água que fica no sistema, fica dentro dos pátios, fica dentro do telhado, para depois ele ir para o esgoto, né? Então, ele faz com que diminua a velocidade da água da chuva dentro das cidades. E, sem dúvida, também pela questão visual, né? O telhado verde, sem dúvida, ele é um aliado das cidades. Outro movimento que aconteceu e foi muito legal foi o Patrick Blank, né? Que criou os Vertical Gardens, ou as paredes verdes. Eu tive a felicidade de conhecê-lo num congresso em Curitiba, em que ele palestrou, e é fantástico a paixão dele por essa modalidade de jardins verticais. E o mais interessante que todo esse processo dos jardins verticais foi acidentalmente descoberto por ele. Ele tinha um aquário no quarto dele e ele gostava muito de colocar vegetação, né? Plantas aquáticas no aquário. Só que essas plantas começaram a crescer. E ele gostou de ver elas saírem do aquário, crescendo, e começou a amarrar, fazer com que ela literalmente subisse pela parede. E ele, estudando esse movimento, ele viu que isso poderia ser esteticamente muito agradável. E ele começou a estudar as plantas que se prendiam nas montanhas dos Alpes, né, francês. Então, ele via que em algumas paredes extremamente, né, rochosas, sem nenhum elemento natural, as plantas sobreviviam. E ele foi pesquisar, né, como é que essas plantas conseguiam sobreviver sem água, sem substrato, sem nenhum tipo de alimentação. E ele descobriu que era através da chuva, que a chuva lavava as pedras, né, ou os terrenos superiores, e trazia o substrato necessário para essas plantas que estavam agarradas nessas pedras. Ele, vendo isso, ele criou um sistema muito interessante. Ele criou uma parede em que ele colocou um feltro, e nesse feltro ele grampeava, literalmente grampeava espécies de vegetações que criavam raízes nesse feltro. E nesse feltro ele deixava, por irrigação, por capilaridade, descer todo um substrato, né, água, com alimentação, né, com um adubo foliar, e fazia com que essas plantas pudessem se alimentar, né, dessa forma. E isso que faz com que essas paredes gigantescas que ele cria, elas estejam extremamente irrigadas, porque é um sistema que está por trás dessa parede. E elas são literalmente grampeadas. Jean Nouvel fez esse edifício em Nova York, que parece um pouco o edifício que o Jean Nouvel fez aqui para a cidade de Matarazzo, que também tem todos esses brises verdes aí, floreiras, criando essa atmosfera totalmente diferente. Quem conhece Nova York sabe, né, a profusão de prédios altos, totalmente envidraçados, que não tem nada a ver com essa ambiência natural. E olha só o que ele fez, né? O Patrick Blank também ajudou nesse projeto bem atual do Jean Nouvel. Então, a gente vê que, sem dúvida, a questão do paisagismo biofílico hoje, para sustentabilidade, ele é uma necessidade, ele é uma estratégia, ele é um aliado, ele é uma ferramenta importante para que a gente possa trazer diminuição das irradiações de calor, mas também a gente pode trazer com isso, né, como subproduto, um bem-estar enorme a todos aqueles que usufruem, né, dessa paisagem que é vista através dessas paredes verdes, dessa arquitetura alinhada, né, ao design biofílico, né? Então, todas essas soluções foram criadas por pessoas que desenvolveram, e eu tenho que falar muito no telhado verde, né, que foi desenvolvido em Porto Alegre, com todas as tecnologias, e eu acompanhei o processo todo, e foi muito bacana, porque no começo era muito, muito rudimentar, né? Todas as propostas eram coisas um pouco rudimentares, né? Mas que foram desenvolvidas, e que hoje nós temos telhados verdes com a manutenção de água dentro do telhado. Então, ele consegue, além de fazer um telhado verde, criar
alguns locais aqui para detenção dessa água, e essa água que fica parada ali, ela irriga o telhado verde. Então, fantástico, né? Que o processo todo está se desenvolvendo de uma forma tão bacana que o próprio telhado, que antes tinha dificuldade, né, de rega, de irrigação, de manutenção, hoje ele está quase que autônomo, certo? Fazendo com que esses sistemas sejam quase que né, sem necessidade da mão de obra humana. Então, a gente vê que, em termos de sustentabilidade, em termos de ferramentas, hoje as empresas estão colocando muitos sistemas diferentes de parede verde, telhado verde na nossa mão, que está facilitando muito a nossa vida. No início era até difícil de especificar telhados verdes, porque os engenheiros não conheciam, os construtores não conheciam, os clientes não conheciam. Mas, com o passar do tempo, hoje, com a popularização, hoje é muito fácil e até econômico utilizar esses sistemas de telhado verde. E hoje, né, a gente vê até que existem sistemas de tratamento de água, sistemas que fazem com que a nossa água cinza, aquela da pia de lavar a mão, da pia da cozinha, né, todas essas águas não contaminadas possam ser tratadas, inclusive, dentro do jardim. Então, fazendo um sistema em que a gente possa economizar até água, criando verdadeiros filtros naturais. Hoje existem plantas que são fantásticas, né, para filtragem e melhoria da qualidade dessa água, para que elas sejam voltadas depois, elas voltem para o sistema, né, para os rios. Então, o aguapé é uma planta bastante usada para esse meio. Aguapé, inclusive, tem a função de eliminar metais pesados de fábricas. Então, eles pegam aguapé e tiram metal pesado de dentro das águas, de resíduos industriais. Então, a gente vê que hoje o paisagismo biofílico ele pode ajudar em muito todo o sistema, né? Toda a questão da sustentabilidade, não só por questão de temperatura, mas também na filtragem de água, na manutenção de água, na criação dessas ambientes tão importantes, né? Com essas vegetações que a gente usa. Sem falar na questão das plantas nativas, né? Uma das propostas que está sendo mais ativamente desenvolvida dentre os paisagistas e dentro dos arquitetos é a utilização das espécies nativas na arquitetura. Burle Marx, grande paisagista brasileiro, ele revolucionou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a questão de trazer as espécies nativas para os ambientes das nossas paisagens, de nossos projetos paisagísticos. Quando eu trabalhei no projeto Citar América, junto com o Sérgio Santana, trabalhava com eles, concomitante ao trabalho do shopping, foi feito toda uma recomposição natural dos jardins com o Fernando Chassel. Então, ele criou toda uma recomposição do mangue em torno do shopping e que foi fantástico, né, participar desse processo, que ele fez a recomposição de toda essa mata, né, em volta do shopping e da área empresarial do empreendimento, e fez com que toda essa mata hoje ela tivesse com plantas nativas e recompostas, né? Então, tudo aquilo que foi degradado pela obra, degradado por esse empreendimento, ele foi recomposto, né? Então, criando uma vegetação muito natural, como se fosse a vegetação local. E ele chamava isso de ecogênese, ou seja, a volta da vegetação daquele local para os espaços que eram residuais naquela época, ou que eram de manutenção, de preservação, né, do empreendimento. Hoje nós utilizamos, inclusive, estratégias, né, como utilizar essas plantas autóctones, como as vegetações das nuvens, né, em projetos que nós fazemos na beira do mar. Vocês sabem, quem é paisagista, quem já trabalhou com jardins próximo ao mar, e principalmente no Ceará,
hoje tão pródigo, né, na questão do kitesurf, porque as praias são muito ventosas, as dunas se movimentam e a vegetação é muito difícil de se adaptar. Nós utilizamos qual estratégia? Utilizar a própria vegetação das dunas. Isso mesmo. Então, a gente busca e vê as vegetações que nascem e que se proliferam tranquilamente nas dunas para utilizar para os nossos jardins. E a gente teve surpresas muito agradáveis em ver plantas muito bonitas, né, que podiam ser usadas no nosso paisagismo. Então, sem dúvida, nós vamos ter jardins muito mais adaptados, jardins muito mais bonitos, com plantas viçosas, se nós utilizarmos as plantas do local. Isso evita que elas tenham qualquer tipo de predador, como doenças, né? A gente vê pelas plantas que são exóticas, elas tendem sempre a ter mais problemas com doenças, com bichos, né? E tendem a morrer e apodrecer muito mais do que as plantas nativas, que já estão adaptadas ao local. Então, todo esse trabalho com a vegetação local, sem dúvida, a Bulemax fez um favor para a nossa área de paisagismo biofílico de levantar essa bandeira. Mais do que levantar, ele era um grande coletor, né, de vegetação e coletou várias espécies bonitas, né, na nossa mata e trouxe elas para o paisagismo. Então, sem dúvida, esse trabalho tem que continuar a ser feito por nós no nosso planeta e também nos nossos trabalhos de paisagismo. Além disso, o nosso trabalho dentro da sustentabilidade tem a ver também não só com a preservação da vegetação, mas com a preservação da nossa fauna também, né? Não é só a flora que está em extinção, mas a nossa avifauna, nossos insetos também merecem viver no meio urbano e por isso que hoje existem algumas estratégias de trazer essas aves que já viveram há muito tempo na nossa região, fazer com que elas voltem, né, para a área urbana, que voltem para as nossas casas, que voltem para os prédios. Então, hoje é muito comum, né, principalmente nos manuais de arborização urbana, utilizarem, né, frutíferas nativas úteis à fauna na arborização urbana. Esse livro, que foi um dos primeiros, né, nesse tema, foi escrito pela Maria do Carmo Sanchotelli, foi minha professora, é fantástico, porque ela levantou essa bandeira da importância de nós trazermos as frutíferas nativas para que nós criássemos verdadeiros corredores ecológicos dentro da cidade, fazendo com que os animais pudessem percorrer, andar pelo meio da cidade por corredores e não só com vegetação, mas com alimentação abundante, que eles pudessem se alimentar daquelas plantas que eles já estão acostumados a se alimentar no meio ambiente. Então, com toda esse corte de mata no entorno das cidades, as frutíferas nativas tendem a ficarem cada vez mais escassos e ela propôs esse sistema que hoje é utilizado em centenas de cidades no Brasil inteiro e que estão ajudando certamente a manutenção de toda essa avifauna local que já estava se afastando das cidades, né? E a gente vê prédios, né, como esse que já levam em consideração a criação de espaços para as aves. Esse é um prédio que chama Cubo Laranja. Eles criaram, né, locais para que as aves pudessem nidificar, ou seja, criar seus ninhos e pudessem estar junto com a arquitetura também, né? E, além disso, vários projetos, principalmente da Inglaterra, têm feito projetos com espécies que atraiam borboletas e insetos, claro, insetos desejáveis, né? No nosso caso, a gente não deseja muitos insetos, mas no caso, insetos desejáveis, com paredes e telhados naturais. Então, também é possível de fazer isso com plantas no telhado, no jardim, nas paredes, fazer com que essas borboletas elas convivam dentro da cidade e convivam dentro do nosso paisagismo, certo? Então, inclusive escritórios em Nova York, estão utilizando a criação de abelhas sem ferrão. Isso mesmo, abelhas dentro dos escritórios para a gente ter essa ambiência com insetos, né? Insetos agradáveis.
você sabe que as abelhas estão em extinção, né, e elas são importantíssimas para a polinização de muitas plantas, e que as abelhas, criar abelhas é um ato muito, muito importante para a sustentabilidade do planeta. Então, não é só a flora que a gente tem que trabalhar, mas também a fauna e a avifauna. Então, todos esses processos, né, do paisagismo biofílico são fundamentais. Eu, inclusive, já fiz projetos em Rondônia, que nós tivemos que deixar espaço, né, nos muros, abertura nos muros, para a passagem das cotias. Isso mesmo, fazer com que as cotias pudessem transitar calmamente ou tranquilamente dentro dos condomínios. Foi um condomínio de uma incorporadora grande do centro do país, a Gafisa, fez um condomínio parque, né, um condomínio do clube em Rondônia, foi o primeiro condomínio clube de Rondônia, e lá foi solicitado pela área ambiental que nós tivéssemos essa preocupação de colocar as vegetações nativas para a alimentação da avifauna e também dos roedores, mas deixássemos abertura nos muros para que os corredores pudessem transitar junto aos terrenos de todos os vizinhos. Olha só que bacana essa preocupação que nunca em São Paulo a gente teria, nunca nas cidades, outras cidades nós teríamos, mas numa cidade que tem selva, floresta muito próximo, essa preocupação é uma preocupação louvável, e isso a gente já participou de projetos como esse, certo? Então, só para rever aqui um filme que é um filme bem bacana sobre um exemplo, né, de arquitetura biofílica e que é do Vietnã. Vamos lá, então, ver esse vídeo com você. Opa. Bacana, né, pessoal? Para ver que isso realmente a biofilia pode fazer a diferença no nosso planeta, na sustentabilidade e principalmente na sustentabilidade no homem, né, no nosso planeta, que isso que é o mais importante.